Porque nós devemos estudar a palavra de Deus. Porque, irmão, é tanta heresia que a gente tem visto nesses dias atuais. Como diz o ditado popular, só Jesus na causa. Já hoje, não sei se vocês têm acompanhado aí no Facebook, né? Hoje eu vi a mais nova, né? Um camarada de um estudo dizendo que Jesus, ele não é o intermediador. Já pensou? Ele está lá explicando, né? E tem um monte de pessoas seguindo ele e dizendo e concordando, né? Que ponto esses camaradas chegaram, né? Então, por isso que é uma necessidade grande de estudarmos a palavra de Deus, né? Se alimentar dela, porque tem muitas heresias, irmãos, muitas coisas diferentes, né? Em nosso meio. Simone Alves, e se o crente não tiver cuidado, irmãos, ele termina se envolvendo, né, com essas heresias, essas novas heresias, né? E a gente tem que procurar, principalmente esses dias nós estamos essa quarentena, né? Buscar meditar na palavra de Deus, né? Queridos, vamos começar, viu? Já temos a presença de alguns irmãos e vamos já iniciar o nosso curso básico, né, de teologia. Não é um curso avançado, é um curso simples, mas que tem um bom conteúdo. Este curso você recebe após a aula, viu? PDF, o que a gente estudou aqui, né? Eu passo para vocês um link e vocês podem baixar. Lembrando que já tivemos a nossa primeira aula. Hoje é a nossa segunda aula. A nossa primeira aula foi sobre Deus, né? Teologia. Essa segunda aula, que é nossa aula de hoje, é antropologia bíblica, né? E é falando sobre o homem, a imagem de Deus, tá certo? Eu vou convidar você agora para... É bom você ter a Bíblia em mãos, né? Para você acompanhar, tá certo? Para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus, certo? E essa leitura nós iremos fazer lá no Salmo de número 8. Salmo número 8. Vamos fazer essa leitura lá. Se você tiver com sua Bíblia aí, né? Acompanhe-nos e iremos ler. O que diz este salmo? Ele diz assim, ó: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças dos que o mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar aos inimigos e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. O versículo-chave é o 4, né? Que é o homem mortal para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, né? Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo que passa pela vereda dos mares, o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra, né? Toda a terra. Querido, vamos fazer uma oração, irmãos? Orar a Deus pedindo a direção do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, né? Não há necessidade de uma nova revelação. A palavra de Deus já foi revelada, né? O que a gente precisa, irmãos, é de luz do que já está escrito, do que foi revelado, né? Tem momentos que a gente está enxergando um pouco, mas a luz, quando ela amplia, né, a gente começa a enxergar mais. E assim é que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus, ele ilumina, nos dá um maior entendimento, né, sobre a sua palavra, né? Eu convido você para fazer uma oração juntamente comigo agora. Amém? Senhor Deus e Pai, damos-te graças de estarmos aqui reunidos em teu nome. Ó Deus, participando desse estudo de tua santa palavra. Eu peço as tuas bênçãos sobre cada um dos teus servos que estão nessa live, nos acompanhando.
Deus, te peço por cada crente, por cada lar, por cada família. Ó Deus, pelo teu povo na face da terra. Senhor Jesus Cristo, que através do teu Santo Espírito nos ilumine, nos trazendo entendimento, esclarecimento sobre tuas santas escrituras. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Segunda-feira passada, nós tivemos a nossa primeira aula, certo? Que foi sobre teologia, falando sobre Deus, né? Quem é Deus. E hoje nossa aula é exatamente sobre antropologia, né? Que é a doutrina, né? Do homem. E vamos falar sobre a imagem do homem. Olhe, queridos, a gente acabou de ler no Salmo 8, né? Quando chega no versículo 4, vem a pergunta, né? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? O salmista faz essa pergunta a Deus, né? Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites, né? Essa pergunta, que é o homem, né? Há muita resposta, né? Por exemplo, os filósofos, em sua maioria absoluta, os materialistas, ateístas, né? Os pretextos agnósticos, respondem que o homem é apenas um animal que pensa, né? O ateu, né? O materialista, alguns filósofos, alguns gnósticos, essa pergunta eles simplesmente veem dizendo, olha, o homem é um animal que pensa, né? É assim que essa turma pensa, né? O que é que ele diz? Ele diz que o homem ele é fruto da evolução aleatória, né? Fruto da evolução aleatória da espécie. Eles atribuem a existência do ser humano ao acaso. O ateu, né, o gnóstico, né, eles pensam assim. Ele diz que o homem é como um descendente de um animal irracional. Essa é a ideia do materialista, né? Olha, o homem ele é um descendente do animal irracional que, por sua vez, teria evoluído de um micro-organismo unicelular, né? Que povoava as águas dos mares, né? O que é que os irmãos acham desse ponto de vista materialista, né, irmãos? O que é que os irmãos acham? Essa ideia, né, de ser ensinado que o homem ele simplesmente é obra do acaso, da evolução, né, do aleatório. Como a gente podemos ver esse ponto de vista materialista? Como é que você, como crente, vê esse ponto de vista materialista, né? Se você pegar os livros de química, eu tenho aqui alguns, e você vai ver que nesses livros é ensinado exatamente assim. Ele diz, não, o homem ele é obra do acaso, o homem ele veio de uma evolução, o homem ele é um animal pensante, né? Essa ideia que passa em sala de aula e que muitos creem desse jeito, muitos creem dessa maneira. Mas, queridos irmãos, o filósofo Pascal, ele fez a seguinte indagação. Ele disse assim, quem é o homem diante do infinito? Né? O filósofo Pascal, ele diz, que é o homem diante do infinito? O irmão Abraão está dizendo assim, heresia que necessita de uma sobrefé. Aí Pascal, ele faz a seguinte indagação, quem é o homem diante do infinito? E ele ampliou essa indagação, questionando assim, afinal, o que é o homem dentro da natureza? Aí ele diz assim, nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre tudo e o nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas quanto o seu princípio permanece oculto no segredo.
Esse era o pensamento de Pascal, né? Quem é o homem dentro do infinito, né? Pelo a grandeza do infinito, do universo também em si, irmão. Quem é o homem diante disso tudo? Ou como diz o salmista no Salmo 8, que a gente leu, né? Versículo 4. Que é o homem mortal? Para que te lembres dele. Não é isso? Você vê que na criação de todas as coisas, principalmente na grandeza do universo, como citou Pascal, por exemplo, na criação de tudo, o sol, né, sua grandiosidade, a terra, e o homem que está nela, a gente vai ver biblicamente que o Deus amou o homem e criou o homem e lembrou mais do homem do que tudo que há. Essa ideia, irmãos, que o homem veio do aleatório, que o homem ele é uma obra do acaso, né? Que o homem ele é obra do acaso, né? Então, diante disso, essa ideia, né, materialista, como surgiu essa ideia? Olha, irmão, a gente vê muito a palavra evolução. E nesses últimos dias, os irmãos têm que ter acompanhado o mundo ateu, né? O mundo materialista, tem acompanhado muito sobre isso, né? Que o homem simplesmente é obra do acaso ou um processo, ele veio de um processo de evolução, né? A palavra evolução, irmão, ela indica um processo crescente, né? Desenvolvimento. Mas quando é aplicada ao homem, tem significado muito mais expressivo, pois envolvem suas origens. Assim, a evolução ateísta, ela preocupa-se em responder a pergunta em pauta, demonstrando apenas um processo natural no que tange a origem da primeira substância como desenvolvimento desta. A gente não pode negar que ao certo do tempo ocorreram várias mudanças, mas a gente começa a observar, irmãos, que essas mudanças ela inclui a geração de nova espécie, como dizem os ateus, né? E eles de forma mais complexas a partir de forma de vida simples. Diz que da vida simples chega a uma forma mais complexa. É isso que ele diz, que nós viemos de uma ameba e hoje somos o que somos. E só um momento aqui que eu vou mostrar para vocês aqui um livro. Deixa eu ver aqui. Aqui. Este livro aqui, ó, não sei se os irmãos já leram, né? Esse livro, ele é A Origem da Espécie, de Charles Darwin, né? E a gente sabe muito bem, quem já estudou Darwin, ele traz exatamente essa ideia, né? Que o homem, ele é um ser evolutivo que veio de uma ameba e hoje ele é o que é. Essa ótica, ela dispensa a ideia de Deus, né? Essa ótica materialista, naturalista, né? Ela dispensa a ideia de Deus ou de sua atividade. O fato bem evidenciado pela identificação desta corrente ideológica, né? Essa corrente ideológica da evolução do homem, dizendo que o homem não é criação de Deus, né? Essa corrente ideológica, ela tira Deus. Diz que não há necessidade de Deus e nem que Deus criou o homem, mas sim que o homem veio de um processo, de uma evolução, né? Queridos, isso a gente começa a ver através do Charles Darwin, né? Que é o pai de muitos dos pensamentos dessa corrente. Ele traz uma ideia, ele diz assim: não daria absolutamente nada pela teoria da seleção natural, ela requerer adições milagrosas em qualquer dos seus estágios, né? Então, a gente começa a ver aqui, através de Darwin, essa ideologia, ela ampliou, né? Ela ampliou. E até hoje,
a sociedade materialista crê nessa ideia, né? Ó, o Richard está dizendo aqui que tem um conhecido ateu, né? Mas nunca tive a oportunidade de falar de Deus para ele. Mas um amigo crente já fez isso e me disse que é muito difícil falar de Deus com ele. É verdade, Ranieri, Richard. É difícil, mas não impossível, né? É difícil, mas não impossível, né? Eu já tive a oportunidade de pregar para ateu e no final ele aceitar Jesus Cristo. Porque o ateu, né, o materialista, ele não aceita o argumento teológico, ele não aceita você falar de Bíblia para ele, né? E quando você for falar, pregar para um ateu, Richard, nunca comece pela Bíblia, porque eles vão descartar logo de cara e vão dizer que não quer saber da nossa Bíblia. Então é por isso que há uma necessidade de você ter, no mínimo, um conhecimento científico, né? Um argumento com base, né? Por isso que é necessário a gente estudar esses assuntos, para que quando você se deparar com uma pessoa que não é crente, materialista, né? Seguidor de Charles Darwin, né? Você usar argumento científico para poder evangelizar essas pessoas. Um grande argumento que eu costumo usar quando vou evangelizar os ateus, a primeira coisa que eu começo perguntando, na aula passada eu falei isso, nós estudamos isso, lembra? Porque existe alguma coisa em vez do nada, né? Porque existe alguma coisa em vez do nada. Por aí você já dá para começar um argumento, né, sem usar a Bíblia. O ateu vai dizer, ora, isso foi um processo da evolução, né? Ó, Felipe está lembrando aqui que o darwinismo é teórico, né, e não científico, dentro da ciência experimental no caso. É verdade, Felipe está falando bem. Eu tenho um livro aqui, ó. Este livro aqui é Metodologia Científica. E ele fala exatamente o que Filipêncio está dizendo aí. Muito bem essa colocação, Filipêncio Júnior. Esse livro aqui, que é Metodologia Científica, quem puder ler, é bom você ler, não é ler só a Bíblia não, tem que ler outros assuntos, né? Outra área da ciência. E ele fala exatamente o que Filipêncio está nos ajudando aí. Ele diz aqui assim, ó, o conhecimento científico é verificável. Ele diz que o conhecimento científico é considerado verificável em virtude de se aceite como válido quando passa pela prova da experiência, que são as ciências factuais, certo? Ou da demonstração, que são as ciências formais. Aí ele diz aqui, é a comprovação que o torna válido, pois enquanto não se comprova as hipóteses, preste bem atenção nisso aqui, ó, o que que a ciência diz? O que é que a própria ciência diz? Diz assim, ó, pois enquanto não são comprovadas as hipóteses deduzidas da investigação ou do sistema de ideias existentes, que são as teorias, viu? Tendo em vista a inferência dedutiva, não pode ser considerado científicas. Olha, irmão, é a própria ciência que está dizendo isso. É teoria, é como o Filipêncio disse, está aqui nos ajudando, dizendo assim, lembrando que o darwinismo é teórico. Não existe uma comprovação. Não é científico. Não é científico, está corretíssimo, Filipêncio, né? E a ciência embasa exatamente isso. O livro esse livro aqui, Metodologia Científica, eu já calei a boca de um bocado de ateu com eles, usando o próprio livro deles. Deles não, da ciência, né? Então isso é muito importante, porque quando você traz à tona as verdades científicas, né? A Bíblia fala que a gente deve ter cuidado com a falsa ciência. Com a falsa ciência que nós devemos ter cuidado, né? A ciência em si ela é boa,
entendeu? A ciência é boa. A gente, hoje em dia, bem dizer, não vive sem a ciência. Nós estamos aqui numa live que dependemos da ciência. Agora, existe a falsa ciência. Inclusive, Paulo fala sobre isso, que nós devemos ter esse cuidado. Entendeu? Então, para você evangelizar um materialista, um ateu, né, você tem que começar pelos questionamentos, eu recomendo a vocês, não bíblicos. Se você começar um ateu, como já aconteceu comigo, dizendo, foi Deus que criou o homem, ele nem diz, olha, eu não quero saber da sua Bíblia não. Né? Se você disser, está escrito na Bíblia que foi Deus que criou o homem, eles não querem saber disso não. Então você tem que levar ele para as ideias da ciência, né? E para depois você entrar com a teologia. Você tem que entrar com a filosofia, a ciência, e no terceiro ponto é que você vai entrar com a teologia, certo? Usar o argumento da filosofia, entendeu? E tem que ter um embasamento de conhecimento científico, não precisa ser doutor para isso, basta estudar. O Filipenses deu uma demonstração agora bem interessante, né? Sobre a questão do darwinismo e a própria ciência que nos ensina que isso é uma teoria, entendeu? Então, queridos irmãos, há uma necessidade, né, nesse ponto, da questão do estudo, principalmente em relação à antropologia do homem em si, né? A gente pode observar o seguinte, que na ideia materialista existe algumas objeções em relação à questão materialista em relação do homem. Por exemplo, essa teoria, a gente começa a ver que essa teoria ela não tem base bíblica, né? Assim, algumas questões bíblicas podem ser estampadas diante dela. A teoria que eu falo é a teoria darwinista, né? A teoria que diz que o homem veio da evolução, e não a que está na Bíblia, que é a criacionista. Nós vamos ver mais aqui à frente, tá certo? Primeiro vamos ficar nessa da teoria da evolução. Olha, qual a possibilidade de que a alma derivasse de um processo unicamente natural? Qual é a possibilidade da alma, né, ela derivasse de um processo unicamente natural? Segundo, quem poderia ter dado início ao primeiro movimento que desencadeou os outros? Terceiro, quando não existia vida, como surgiram as substâncias que hoje são absolutamente essenciais para a existência do sistema vivo? Não? Então, essas três perguntas aqui, irmãos, requer respostas. E isso você pode perguntar para os ateus, para essa turma dos darwinistas, né? Para esse pessoal que é materialista, que não crê na existência de Deus. Estes questionamentos você pode usar e esperar a resposta deles, né? Esperar a resposta deles. Olha, queridos, para responder a questão da origem, precisamos estudar de maneira mais detalhada a teoria da evolução e alguns dos seus problemas que podemos encontrar. Então, essa questão nós precisamos estudar de maneira mais detalhada.